Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre disjuntores, equipamento aí que serve para fazer a proteção contra curtos-circuitos e contra aquecimento da enfiação e, consequentemente, aí dos circuitos que serão distribuídos na casa, no apartamento, no comércio, enfim, para a proteção aí dos fios. Lembrando que, ou melhor, se você não sabia, agora você vai saber. O disjuntor, tá? Esse cara aqui, essa peça tão interessante, tão bacana, ele não serve para proteger equipamentos elétricos, eletrodomésticos, na verdade, como televisão, como forno, como chuveiro, air fryer, enfim, ele não serve como proteção para esses equipamentos, tá? Muita gente acha que esse carinha aqui, ele serve para cuidar aí desses equipamentos, desses eletrodomésticos, e não é. Ele serve única e exclusivamente para proteger a enfiação que está sendo distribuída, ou que foi distribuída. O disjuntor elétrico, você vai encontrar ele, tá? Para residência, mais comum, tá? Mais usual, o unipolar. Isso quer dizer, quando eu falo unipolar, que é o polo, né? Que tem um único polo, né? Ele tem aqui um único polo. Esse aqui é um disjuntor unipolar, esse aqui é de 10 amperes. Unipolar, eu tenho o disjuntor bipolar, que eu tenho 2 polos, e eu tenho o disjuntor tripolar, que eu tenho 3 polos. Em uma instalação, tá? Os disjuntores eles vão receber apenas as fases, nada mais entra nos disjuntores, tá? Então você tem um tripolar, quando você tem a entrada de energia lá do padrão, ele vem 3 cabos de fase. O bipolar quando eu tenho 2 e o unipolar quando eu tenho uma única fase entrando no padrão. Agora uma coisa que eu quero que vocês entendam é que na hora de comprar esses disjuntores, eles existem, você tem que se atentar em 2 coisas. Primeiro é na amperagem. Ela vem a marcação aqui. Eu vou até ampliar, vou colocar na tela aqui para vocês visualizarem melhor, que é uma numeração que diz respeito à amperagem desse carinha aqui. Nessa aula nós não vamos falar sobre a amperagem, tá? Especificamente. Lá no módulo de dimensionamento nós vamos falar bastante. Mas é bom já você ir se habituando. Então o disjuntor a gente compra pela amperagem, tá? Pela amperagem e pela curva. E o que vem ser essa curva? Eu vou mostrar aqui no quadro para vocês. Usualmente, tá? Em residências se usa curva C e curva B. Mas para que servem essas curvas? Vou colocar aqui. Então a gente tem a curva B e a curva C do disjuntor, tá? A curva B, ela serve para equipamentos com cargas resistivas, como por exemplo chuveiro, como por exemplo um forno elétrico, e para as tomadas de uso geral, também é importante aqui na curva B. O que significa essa curva? É como se, imagine que um carro está parado e aí ele vai sair da inércia, ele vai começar a se movimentar. O que acontece? O consumo de combustível ele é maior para ele sair do lugar e daí depois, quando ele ganha uma certa velocidade, ele estabiliza e até reduz aí o consumo. O disjuntor é a mesma coisa. Os equipamentos elétricos, de uma maneira geral, quando eles são ligados, eles dão um pico maior do que o seu consumo normal. Então o curva B ele vai resistir de 3 a 5 vezes, tá? A sua amperagem. Então imagine que eu tenho aqui um disjuntor de 10 amperes. Quando eu ligo um equipamento, ele vai dar um pico. Então aqui, vou até colocar um gráfico aqui. Então você liga um equipamento, o que ele acontece? Ele vai dar um pico de consumo, aí depois ele desce e normaliza e continua. No disjuntor de curva B, ele vai aguardar até 3 a 5 vezes a amperagem, aqui no caso um exemplo que eu estou utilizando de 10 amperes,
Então se ele der um pico até de 50 amperes, ele vai aguardar ali quietinho sem desarmar. Aí, se normalizar, ele vai continuar ligado, certinho, resistindo até 10 amperes, tá? E se ele continuar com a carga alta aqui, né, que é no pico, nós estamos utilizando o exemplo de 10 amperes, se no pico de 50 ele se manter, tá? Ele se manter a 50 amperes, ele vai desarmar o disjuntor, tá? O curva C, o que acontece com o curva C? Ele vai aguentar de 5 a 10 vezes, tá? Iniciais a amperagem dele. Vou utilizar aqui o mesmo exemplo do disjuntor. Então, se eu tenho um disjuntor de 10 amperes e aí no pico de um equipamento ele vai resistir até 100 amperes e vai ficar ali quietinho analisando para ver se ele desarma ou não. Então aqui nesse disjuntor de curva B eu tenho um pico que ele vai aguentar de 3 a 5 vezes e no curva C ele vai aguentar mais, Então o de curva C o que acontece? Ele vai vir, vai dar um pico aqui em cima, tá? E aí ele vai normalizar. Caso ele não normalize, tá? Isso assim, a proteção ela continua a mesma, tá, pessoal? A proteção é de 10 amperes, é só no pico aqui. É em milissegundos que isso acontece. Quando você liga uma televisão, por exemplo, ou quando você liga o chuveiro, sabe quando você liga o chuveiro, daí faz aquele barulhão e daí depois você regula ali, ele continua normal, ali ele deu um pico. E aí, se você estiver trabalhando com um disjuntor de curva C, ele vai resistir até 100 amperes no pico, aí a hora que o equipamento normalizar, ele vai passar a resistir a 10 amperes, tá? Então se atenha aí nessas curvas na hora de comprar esses disjuntores. O disjuntor, tá? Existem dois modelos aí no mercado, o modelo DIN e o modelo NEMA. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o modelo DIN, é o mais utilizado aí atualmente no mercado brasileiro, tá? É um padrão europeu. O padrão NEMA, antigamente, não sei, acho que 20, 30 anos, vou até colocar uma imagem aqui na tela, era mais utilizado no Brasil, hoje não é tão utilizado. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de disjuntor, na verdade eu nem trabalho mais com o NEMA. O NEMA ele é um pouco mais caro, é um pouco mais difícil de ser encontrado, os encaixes desse NEMA é um pouco mais complicado de se fazer, tá? E você vai ter uma dificuldade aí para comprar. Não é em todo lugar aí que você encontra aí esse padrão. Então, né, dê preferência a trabalhar com o padrão DIN. Para quem vai trabalhar com manutenção, vai se deparar várias vezes com esse padrão NEMA, tá? Só que não misture os tipos de disjuntor. Se tiver padrão NEMA na casa e você tiver que fazer a substituição de um único disjuntor, trabalhe com o mesmo tipo, tá? Para não ter nenhum tipo de problema, para eles atuarem assim, de maneira correta. Outra dica aqui, outra obrigatoriedade, tá? Disjuntor unipolar, tá? Você não pode trabalhar com dois unipolares para formar um bipolar. Isso é gambiarra, tá? Isso é permanentemente proibido. Vai trabalhar, tem a necessidade de criar aí, de utilizar um bipolar com dois polos, trabalhar com bipolar e não com a gambiarra aqui de dois e fazer a união aqui em cima, tá? Por quê? Porque se você tiver problema na fase, trabalhando com bipolar normal, deu algum problema de curto, o disjuntor ele vai desarmar. Beleza, ele vai proteger o circuito, ele vai fazer a função dele. Agora, quando você trabalha com dois unipolares, né, fazendo um bipolar, ou até com três fazendo tripolar, é mais comum do que vocês imaginam, tá? Em manutenções eu já peguei muito disso aqui. Qual que é o problema? Se der algum problema em alguma fase, ele vai derrubar um único disjuntor, tá? Um único disjuntor, ele vai desarmar, podendo o curto permanecer no outro. Pode causar até um incêndio, causar um acidente aí grave, beleza? Então, necessidade de trabalhar com bipolar, de dois polos, vai entrar duas fases, trabalhem com bipolar, não façam gambiarras, beleza? Outra coisa importante aí para falar sobre disjuntores, dê preferência para trabalhar com tudo da mesma marca, tá?
Não queira trabalhar com um disjuntor da Stack, como é esse aqui, por exemplo, e misturar com o disjuntor da Siemens, misturar com o disjuntor da ABB, da Lumbra, enfim. Dê preferência por trabalhar sempre da mesma marca, porque eles vão atuar de maneira igual, de maneira correta. Às vezes você pega um disjuntor que é um pouquinho mais lento que o outro e você vai tornar o quadro disjuntor um verdadeiro carnaval. Para quem vai trabalhar com manutenção, observe primeiro qual o disjuntor está instalado no quadro e vê se você encontra no mercado local mais próximo de você, é claro. Em último caso, você pode recorrer até à internet, comprar esse produto pela internet para manter aí o mesmo padrão de marca, porque senão vai virar um carnaval. Depois nós vamos entrar em um módulo de um equipamento que é muito parecido com esse, chamado DR e o DPS. Aí sim você pode trabalhar com outras marcas, já que nem todas as marcas produzem DR e DPS, tá? Então você não vai conseguir trazer um padrão. Mas lá no módulo de DR, no módulo de DPS, você vai entender sobre esse dispositivo, que é muito parecido, o encaixe ele vai ser o mesmo, tá? Só que ele vai ter uma outra função, e aí você vai entender também sobre as marcas, porque existem algumas marcas que não fabricam, tá? Então, vou utilizar a Stack. A Stack eu sei que tem, mas tem algumas marcas que você não vai encontrar. Mas vamos dizer que a Stack não fabrique um DR. Então você vai ter um quadro inteiro com os disjuntores todos instalados com a marca da Stack, e aí o DR e o DPS vão ser de outra marca. Isso não tem problema nenhum. Fechou? Espero que o passo inicial aí dos disjuntores tenham ficado claro, tá? As próximas aulas nós vamos avançar mais sobre os disjuntores, vamos aprender a calcular quando que um circuito eu preciso utilizar um disjuntor de 20 amperes, tá? Um disjuntor de 32 amperes, um disjuntor de 63 amperes, quando que eu utilizo um unipolar, um bipolar, um tripolar. Nas próximas aulas, aí, conforme nós vamos avançando, você vai entender perfeitamente essa questão do cálculo da amperagem. Beleza? Um prazer estar aqui com você. Te aguardo na próxima aula.